Hoje nós vamos começar falando sobre o sono. Para você ter uma ideia, 1/3 da nossa vida nós passamos dormindo, isto é, 8 horas por dia nós passamos dormindo. E para tanto nós precisamos dormir bem. Quando nós dormimos, o nosso corpo interpreta que nós precisamos desintoxicar o nosso cérebro. Por isso que as pessoas estão dormindo tão mal à base de remédios controlados e não conseguem atingir o sono REM. Na verdade, as pessoas não estão dormindo, estão sendo dopadas para dormir. E existem alguns segredos para dormir bem, seja você jovem, idoso ou criança. A primeira dica, por exemplo, quando uma criança nasce, é não colocar aquela luzinha de forma de ursinho para a criança dormir no claro. A criança precisa dormir no escuro total para a liberação da melatonina, que é um hormônio liberado pelo nosso corpo, e temos de graça isso todos os dias, liberado pela glândula pineal. E essa liberação ocorre principalmente quando estamos dormindo, e ela começa a atuar dando o nosso querido sono fisiológico ou sono REM. Esse sono é o sono chamado sono reparador, aquele sono que você acorda no outro dia totalmente restaurado. Você precisa dormir no escuro total. Se você tem um celular que fica ligado ao seu lado, desligue o celular por completo. De preferência, coloque ele longe. Muitas vezes se coloca ele como despertador e fica ligado a noite inteira. É melhor trocar por um despertador convencional, porque o celular passa a noite inteira liberando radiações eletromagnéticas. Isso vai prejudicar no seu futuro a seu cérebro e vai gerar doença. Então tire o seu celular de perto de você para dormir, ou então desligue por completo. A sua televisão, por exemplo, está ligada com aquela luzinha vermelha, coloque um adesivo, porque tem que estar dormindo no escuro completo para a liberação da melatonina. Se você dorme com o ar-condicionado ligado, tem aquela luzinha do ar-condicionado, coloque lá um adesivo, prega ali com durex, prega ali, para que não tenha luz. Você tem que dormir no escuro total para a liberação da melatonina. Então, a partir de hoje, você tem que dormir no escuro total para a liberação da melatonina. A melatonina hoje é o mais potente antioxidante que existe. Previne câncer de mama, câncer de cólon, previne câncer de próstata. Então nós temos de graça durante uma noite bem dormida e nós não estamos conseguindo liberar. E a melatonina decresce com o tempo. O idoso ele tem uma liberação de melatonina bem menor do que um jovem. Portanto, mais importância para que o idoso possa dormir de forma tal a noite inteira em escuro total. Se ele dormir à base de remédios, principalmente esses remédios de tarja preta, ele não vai conseguir liberar melatonina. E isso faz com que o corpo interprete de forma tal que você está envelhecendo. Então, para você ficar sempre jovem, durma no escuro, libere melatonina. Para dormir no escuro, tem que desligar todas as luzezinhas. Outra dica importante é que para você dormir, você tem que se alimentar bem. Se você alimentar errado, você não vai dormir bem. Por exemplo, comer carne vermelha só pode comer até 4 horas da tarde. Por que, Dr. Albert Dixon e doutora Carla Dixon? Porque simplesmente a carne leva 9 horas para ser digerida por completo. Dr. Albert Dixon, como é que eu faço? O que eu tenho para comer durante a noite? A grande dica é comer alimentos que têm serotonina, que é base para o 5-triptófano, que é base para se produzir a conhecida e boa melatonina. E quais são os alimentos, Dr. Albert Dixon, que possuem exatamente isso? Os alimentos que possuem isso, eu vou dizer, são 4 alimentos basicamente. Banana. A banana é rica em serotonina. Coloque a banana para você ingerir à noite. O outro alimento importante é a alface. A alface é rico em serotonina.
O outro alimento importante que você tem que comer à noite chama-se abacate. O abacate é rico em serotonina, é uma gordura boa, não engorda, é uma gordura que vai para os depósitos corretos do nosso corpo. Outra dica importante é o peito de frango. O peito de frango é rico em melatonina e serotonina, que vai se transformar em melatonina. Daí a importância desses 4 alimentos. Vou repetir: peito de frango, alface, banana e abacate. Você comendo isso à noite, você ir tirando a carne vermelha à noite, vai fazer com que uma liberação também da produção da melatonina, porque ela é o ponto final da serotonina bioquimicamente. Daí a importância dessa interpretação alimentar e fisiológica durante a noite. Evite a carne vermelha para que você evite também dormir mal. Carne vermelha dura 9 horas. Por exemplo, se você comer a carne vermelha de 6, 7 horas da noite, um bife, ele só vai ser interpretado no nosso corpo e absorvido por completo depois de 9 horas. Então multiplica aí 6 mais 9 horas. Vai ser exatamente às 3, 4 horas da manhã que essa carne vai ser digerida. E o corpo não entra em sono REM, sono fisiológico, se estiver ainda em peristaltismo do trato gastrointestinal. Daí a importância de você comer comidas leves durante a noite. À noite, coma carboidratos de preferências complexos, como as raízes, inhame, abacate, cuscuz, por exemplo, tapioca, peito de frango, um ovo que dura pouco tempo para ser absorvido, né? Doutor, eu faço também a ceia. A ceia é aquela última comida que ocorre depois, antes de dormir. Esse aí, você tem que evitar tomar café, porque o café deixa você acordado. A cafeína, o chá também deixa acordado. Então, café e chá pode-se tomar de preferência o chá verde ou outro chá mais de 6 horas da noite, né, para que você possa ter um tempo para ser digerido. Se você dormir, for tomar um chá na véspera de dormir, você vai permanecer também acordado. De preferência na ceia tem que ter comidas leves, de preferência fruta. Uma boa fruta é a banana, porque é rica em serotonina, ou o próprio abacate, tá bom? Essa é a dica para você. Qual a importância, Dr. Albert, da melatonina? A melatonina, ela é tão importante que eu recomendaria, inclusive, eu, por exemplo, faço suplemento de melatonina. Antes de dormir, eu tomo 3 miligramas de melatonina. Inclusive está liberada no Brasil a fabricação da melatonina, que não é um remédio propriamente dito, mas sim um hormônio liberado pela glândula pineal. Quais são os efeitos da melatonina? Ela inibe o crescimento do tumoral do câncer, apresenta resultados expressivos, né, principalmente do câncer de mama. Ela tem uma ação neuroprotetora, ela tem uma ação antidepressiva. Ela otimiza as funções da tireoide. Ela mantém e reestrutura a receptividade para todos os hormônios anabólicos. Além disso, ela restaura o ritmo circadiano, isso aí, o sono, regula o sono, facilita você a sonhar, né? E uma coisa importante, diminui o estresse, a ansiedade, a insônia. Isso é fantástico, para que nós possamos ter longos dias. Uma coisa de extrema importância é que ela é o mais potente antioxidante. Isso protege contra danos do nosso DNA, né? E é mais potente, inclusive, do que a glutationa ou a vitamina E, a glutationa que está presente no abacate. E ele tem uma potente ação anti-radicais livres e anti-doenças. Portanto, a melatonina nós temos de graça no nosso sono escuro,
e nós não estamos adquirindo. E o outro hormônio é o hormônio GH, o hormônio do crescimento. A nossa vida ela se resume em duas fases, fase anabólica e fase catabólica. Até os 35 anos, doutor, o que acontece, Dr. Albert Dixon? Até os 35 anos mais ou menos, nós temos um equilíbrio em anabolismo e catabolismo. O que é anabolismo? É a construção de novas células. E o catabolismo é a destruição das células. Depois de 35 anos, a gente começa a envelhecer e as células são catabolizadas com mais frequência. E para reverter isso, para que nós possamos ter muitos dias com saúde, nós precisamos inverter esse papel. E esse papel é importante, se dá por um hormônio chamado GH, o hormônio do crescimento. Se você decrescer o hormônio do crescimento, você entra mais facilmente na fase catabólica da vida. E o hormônio do crescimento, o pico dele é mais ou menos de meia-noite, 1h da manhã. Ele é o grande maestro de todos os hormônios do nosso corpo. Ele que permanece a nossa juventude em pé. Portanto, o sono é de extrema importância para se liberar o famoso hormônio do crescimento, ou GH. Isso ocorre principalmente se você consegue dormir mais cedo. Dr. Albert Dixon, qual é a hora certa para dormir? A hora certa é aquela que o corpo está acostumado a dormir. E a hora certa geralmente ocorre, o ideal é que você durma de torno de 10 horas da noite, 11 horas da noite. Nós estamos agora se acostumando a dormir tarde. Nós precisamos mudar esse hábito, voltar como tempo antigos, onde as pessoas dormiam muito cedo, 8 horas da noite, 9 horas da noite. Não existia programação de TV depois dessa hora. Agora as pessoas ficam assistindo TV até tarde. E isso não há liberação com frequência do hormônio de crescimento. Isso você envelhece mais rápido. Então a primeira dica de segredo para você chegar aos 80 anos com vigor é dormir bem, escuro total, liberando melatonina e liberando GH. E você, para concluir sobre o sono, toda desintoxicação do nosso cérebro só ocorre se dormirmos bem. O cérebro, a parte neurológica do cérebro, o corpo interpreta, se você dormir bem, significa que você vai desintoxicar. E se você não desintoxicar, o cérebro vai gerar doenças inflamatórias cerebrais. E as mais comuns é a depressão, a demência, a síndrome de Alzheimer e a doença de Parkinson. Dr. Albert Dixon, como é que eu faço para desintoxicar o meu cérebro? Simples, dormir bem durante a noite. Doutor, eu tenho que dormir com a base de remédio? Não. Tente suspender, se você usa o remédio de dormir, tentando dormir no escuro total e comendo aqueles alimentos que facilitam o seu sono, principalmente abacate, banana, peito de frango e o alface. Esses são os ricos em serotonina e libera a famosa melatonina. Evite comer carne, comidas que difícil digestão. Isso, e evitar os chás e os cafés à noite, porque eles são estimulantes. Tá bom? Essa é a dica do Dr. Albert para você sobre o sono.